E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Magnus Carlsen entrou em ação no xadrez clássico, campeonato europeu de clubes, né, por equipes. Ele entrou em ação ontem, venceu e hoje novamente jogou, né, a gente vai ver a partidinha dele e com uma abertura exótica, digamos assim, né, como a gente vai ver. Mas antes da gente começar, você deixa aquele like, muito importante para a gente. O Carlsen, então, respondeu E4 com lance A6 aqui, né? Um lance exótico, mas que tem um componente psicológico interessante. Obviamente, não é um grande lance, não ajuda a dominar o centro, nem no desenvolvimento das peças. Porém, o componente psicológico é que se você fizer lances normais em seguida, lances que fazem essas coisas, dominam o centro, desenvolvem as peças, você não vai ficar perdido, vai ficar um pouquinho pior aí de pretas. Mas o jogador das brancas muitas vezes se sente obrigado a conseguir uma grande vantagem ou ficar ganho, e isso pode atrapalhar ali digamos assim, no desenvolvimento da partida, se você quer obter mais do que a posição tem, né? Portanto, tem esse componente psicológico e mais, né? Às vezes, como vai ser o caso dessa partida, pode se transpor a posições teóricas conhecidas por meio de outra ordem de lances. E é o que vai acontecer aqui. Depois de D4, Carlsen jogou E6, cavalo F3, D5, e nós estamos numa francesa, que existe o lance A6, né, na francesa. Aqui cavalo BD2, nós estamos na francesa Tarrasque, poderia se chegar da seguinte ordem, depois de E4, E6 na francesa, E4, E6, D4, D5, cavalo D2, A6, é um dos lances principais aqui para as pretas, cavalo GF3, e nós estamos na mesma posição da partida por transposição. Portanto, né, aqui depois de cavalo BD2 a gente está na Tarraxa. Eu preferiria um lance de desenvolvimento mais ativo aqui com o cavalo C3. De todo modo é uma variante que tem na francesa A6 contra cavalo C3 também. Mas é um pouquinho mais agressivo e faz sentido contra esse lance A6. Mas nada de tão terrível aqui também vai acontecer com as pretas se elas fizerem lances normais daqui em diante. Cavalo de BD2, o Carlsen então jogou C5, E por C5, bispo por C5, bispo D3, cavalo C6, roque, cavalo F6, desenvolveu o Carlsen, dama E2 e dama C7. Aqui veio E por D5, na minha opinião um pouco prematura aqui a definição a definição aqui da tensão central, né? Você pode manter um pouco mais. Um lance legal pode ser H3 aqui, um bom lance de espera. Se as pretas tomarem, as brancas pegam uma vantagem boa aqui de desenvolvimento, liberam facilmente o jogo. Cavalo toma, dama toma, não pode rocar por causa do mate. É um jogo livre, o bispo está saindo. Se depois de H3 as pretas rocarem, E5 é um lance chato, porque se o cavalo vier para D7, por exemplo, aqui tem uma continuação interessante aqui, que é bispo toma H7, né, clássico sacrifício de H7 é possível aqui, rei toma, cavalo G5, cheque. E se rei G8, dama H5, com ataque decisivo, o rei teria que subir para G6, aí cheque aqui, F5, aqui dá para jogar, tomar em E6, né, com duplo na dama e na torre, é uma posição bem confusa, dá para tomar um passant, não é tão claro que vai ganhar fácil aqui para as brancas, mas o sacrifício certamente é uma possibilidade, tem que ficar de olho o tempo inteiro, e aqui levaria uma posição bem complicada. Portanto, depois de H3, talvez cavalo B4 para eliminar
bispo perigoso, seja melhor a continuação. Mas acredito que as brancas estejam um pouquinho melhor. Aí depois de torre E1, roque, E5. E agora elimina o bispo em D3, né? Se o cavalo sair, o bispo toma H7 vai ser mais forte. Com esse peão bem defendido. Agora se rei toma, cavalo G5, cheque, rei G8, dá para jogar, por exemplo, dama G4 aqui, clássico. Cavalo de DF3, para trazer esse cavalo para ataque. Isso aqui não vai ser possível das pretas defenderem. Então depois G5 dá para eliminar o bispo aqui antes, você toma, ou dama toma, cavalo D7. E sem o bispo aqui não tem tanto ataque, mas as brancas ainda têm vantagem por causa do espaço. Cavalo B3, seguido de bispo G5. É a posição um pouco melhor para as brancas. Toma D5, cavalo toma, o cavalo fica bem centralizado ali, está pulando para B4 ou para F4. E depois de cavalo E4, que era a ideia aí do Maximovic, mestre internacional, bispo E7. Acho que as pretas estão bem com as duas possibilidades de salto, para B4 ou para F4 aqui do cavalo de D5. Veio o cavalo G3, o Carlsen jogou bispo D7, desenvolvendo o bispo, mantendo as possibilidades em aberto, e depois de C3 ele jogou cavalo F4, pegando o par de bispos. Bispo toma, dama toma, torre de A, D1. Carlsen não está com pressa de rocar, jogou torre D8 aqui, né? Até porque roque é um erro aqui. Quem quiser pausar para tentar achar o que é um erro, é por causa de bispo toma H7, cheque, rei toma, torre toma D7, ganha um peão. Portanto, torre D8 não só coloca a torre no jogo, como prepara o roque, porque o bispo fica defendido. Veio torre de F1, roque, dama C2 ameaçando em H7 e G6. Portanto, depois de ter jogado A6 no lance 1, Carlsen fez um monte de lance normal em seguida e ele tem uma excelente posição aqui, inclusive para tentar jogar para ganhar com um par de bispos. Portanto, a abertura acabou sendo um sucesso para ele, não por causa do A6, mas pelo jogo subsequente. As brancas tentaram H4, criar algum jogo aqui na ala do rei com H5, né? E, claro, se bispo toma H4 aqui, torre E4 é chato, tá atacando a dama e o bispo tá caindo lá em H4. Carlsen jogou então rei G7, um lance profilático, reforça o peão de G6, H5 e bispo C8, abrindo o caminho para a torre na coluna D, bispo E4. E aqui Carlsen trocou um par de torres, torre toma, cavalo E5, trocou o cavalo de F3, cavalo E2, cavalo toma F3 cheque, F3, tirou a dama do ataque com dama E5, dama B3, e aqui a vantagem já é das pretas, né? Par de bispos, jogo, assim, desequilíbrio na estrutura de peões, tem 4 contra 3 na ala do rei, as brancas têm 3 contra 2 na ala da dama, mas esse desequilíbrio em geral favorece os bispos, né? Mas ainda é o par de bispos, por causa da possibilidade de obter jogo nos dois flancos. E a posição tem um caráter mais aberto também. Veio dama C7 aqui do Carlsen. Aí veio depois de dama C7 G3. Foi o lance aqui das brancas. Deu um respiro extra para o rei. Torre D8. Trocando as torres. Torre toma. Tomou de bispo aqui o Carlsen. Para manter a defesa do peão de B7. Dama toma permite bispo toma B7. Bispo toma. H por G6. H por G6. Cavalo F4. E aqui o Carlsen vai trabalhar o final no estilo Carlsen, né? O que ele faz de melhor. Ainda é mais um final desbalanceado, como a gente já mencionou. Ele mandou B6, foi progredindo aos pouquinhos, dama D1, dama D7. Agora ele quis levar para um final de par de bispos contra bispo-cavalo, que é melhor para ele. As brancas evitaram ali a troca por bons motivos, dama E2, dama D6,
cavalo D3, bispo C7, cavalo B4, tacou o peão de A, o Carlsen jogou A5, cavalo C2, bispo D7, aos poucos ele vai melhorando as peças, muitas possibilidades aqui para os dois lados, né? Mas sempre o jogo do Carlsen buscando melhorar a posição das suas peças, cavalo E3 e agora B5, ele faz um ataque da minoria ali na ala da dama e depois de A3 ele faz um lance muito instrutivo, que é A4. Esse lance dá uma espécie de congelada na maioria de peões das brancas na ala da dama, e esses peões podem ser uma fraqueza no futuro para o bispo de casas pretas, né? Estão fixados ali em casa preta. O bispo chegar em C1, por exemplo, no final pode fazer um estrago. Outro ponto é que se as brancas tentarem, por exemplo, avançar com C4, dá para tomar, né? Cavalo toma e esse peão permanece parando esses dois, não resolve a situação para as pretas, por exemplo, dama C5, elas estão muito bem. As brancas então jogaram rei G2, F5, agora o Carlsen avança a maioria dele na ala do rei, dama C2, bispo B6. Ele ameaça tomar o cavalo e quebrar a estrutura de peões aqui, é uma possibilidade. Então uma vantagem de você ter o par de bispos é que você pode trocar, né, um dos bispos se for favorável, né, em algum contexto, por exemplo, para quebrar a estrutura de peões do adversário. Dama E2, agora quer tomar de dama, Carlsen jogou E5, ameaçou E4, ganhando o bispo, né? Bispo A8, passou o bispo lá para o outro lado. O jogador E4, cavalo D5, tacou o bispo. Carlsen jogou bispo A7. Depois de cavalo D5, ele não deixou a troca, claro, bispo A7, cavalo B4, bispo C5, bispo B7. Carlsen não quer tomar aqui, né? Ceder o par de bispos a troco de nada, devolver, né? Então ele jogou um lance aqui, rei H6, um lance, digamos assim, um pouco misterioso aí, mas ele talvez tenha a ideia aqui de G5, sem que tenha dama H5 para as brancas, né? Essa aqui é a principal ideia. Bispo A8, ficou meio que passando o lance aqui o jogador das brancas. E aqui o Carlsen fez uma manobra legal, bispo E8. Também agora G5 e bispo H5 passa a ser uma ideia. E as brancas tentaram não ficar assistindo e finalmente jogaram C4. Aqui o Carlsen jogou dama D4, mas uma pancada aqui era G5. E se C por B5, bispo H5, ataque decisivo. Por exemplo, se dama E1, bispo F3, cheque. E se rei G1, dama por G3 ganha, porque o peão de F ficaria cravado. Se rei F1, a bela jogada rei H7, preparando dama H6, e as pretas venceriam. Tanto o G5 era um lance bem forte, o Carlsen não aproveitou essa oportunidade, dama D4, talvez uma pequena imprecisão, e aqui, mas as brancas devolveram com bispo D5 aqui. A melhor chance seria cavalo A6, ameaçando o cavalo toma C5, e se o bispo sai, por exemplo, bispo A7, agora cavalo C7, ataca o bispo e o peão de B5, ou se o bispo sai para B6, até mesmo C5 aqui, entregando o peão para pegar par de bispos, mas ter contra-jogo com dama D2 e dama D8. A posição, as brancas estão na luta. Aí depois de bispo D5, agora o Carlsen aproveitou a chance, G5, e ele evoluiu, agora bispo H5 está chegando. Outro excelente lance do Carlsen. Agora forçando a troca das damas, né? Se tirar a dama para E1, dama F3, cheque é decisivo.
dama toma, peão toma, rei F1, B por C4. Agora não dá para tomar, bispo toma, porque cai em C6. As brancas jogaram cavalo E5, vou tomar aqui. D2 ameaçou fazer dama, rei E2 e agora bispo toma F2. No bispo não pode ser capturado porque cai, porque leva a promoção. Está tomando em G3 aqui, o Carlsen vai tomando os peões aqui. Tentou G4 aqui o Maximovic, Carlsen ele pode tomar. Claro, o cavalo toma, defende aqui, mas agora solta do outro lado, F por G4, rei toma D2, G3, rei E2 e aqui bispo, perdão, aqui bispo F7, outro belo lance do Carlsen. Os dois bispos estão atacados, mas não podem ser tomados porque leva a coroação. Se bispo por F7, G2 e dama, e se rei por D4, bispo toma D5, se rei toma G2 coroa, e se o rei voltar para E3 toma o cavalo, e se o cavalo voltar para E3, G2 ganha o cavalo, teria que dar o cavalo aqui e as pretas estão ganhas. O belo bispo F7 aqui do Carlsen, as brancas espernearam aqui com o bispo G2, bispo F6, cavalo B6 atacou o peão, Carlsen defendeu com o bispo B3, rei E3 e agora caiu em B2. A vitória aí do par de bispos do Carlsen, né? Eliminando a lá da dama ali das brancas. Bispo C6 atacou esse peão, mas agora o Carlsen usa o peão de G para eliminar, para o bispo ter que tomar lá e ele poder tomar em A3 sem perder o peão de A4. Agora ele fica com dois passados, um distante do outro. E o detalhe é que se bispo C6, bispo C5 cheque, ganha o cavalo. Rei D3, bispo B2, abrindo o caminho para o peão. Bispo D5, bispo toma, cavalo toma, A3. E aqui as brancas abandonaram, por exemplo, rei C2, rei H5, rei B3. Agora é só avançar o peão e com o apoio do rei, mesmo que o cavalo se sacrifique aqui no peão, vai sobrar o peão de A, canto certo, né? Canto, mesmo que seja o peão da torre, é da mesma cor de coroação do bispo. Boa vitória aí do Carlsen, mesmo começando com A6, né? Teve uma precisão aí de 89%. Vamos ver aí como ficar de olho aí na performance do Carlsen nas próximas partidas nesse evento. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Fique ligado aí nos nossos vídeos quase que diários. Valeu e até a próxima.